Boa tarde. Com um público tão grande desse, eu preciso primeiro perguntar quem faz atendimento fraterno. Quem gostaria de fazer atendimento fraterno, por isso veio nesse seminário. E os demais estão fazendo o que aqui? Obviamente que as reflexões que a gente vai trazer podem ser oportunas para todos os trabalhos que a gente vai desenvolver na casa, né? Mas eu queria saber quem faz e quem pretende fazer atendimento fraterno, porque a ideia não é da gente passar um monte de conteúdo, tem aqui vários slides, e vocês saírem daqui mais confusos do que chegaram. Então nós não estamos comprometidos com a quantidade de conteúdos a trazer, mas de que vocês possam fazer perguntas, questionamentos, e que mesmo que a gente discuta poucos pontos, que eles fiquem claros para vocês, ao invés da gente trabalhar todos os conteúdos. Nós escrevemos um livro, que foi lançado no ano passado, Diálogo Fraterno, Ética e Técnica, e obviamente que não haverá como discutir tudo que está contido nesse livro, né? Em especial nele, há uma mensagem de Manuel Flamengo de Miranda, que até então não havia sido publicada em nenhum livro, e nós conversamos com o Divaldo Pereira Franco para ver se Manuel Flamengo de Miranda autorizava publicar essa mensagem no livro. Então, se a gente pegasse só essa mensagem que ali está publicada e fôssemos discutir todas as reflexões em cima só disso, que deve dar umas 10 ou 12 páginas, com certeza nós ficaríamos aqui às 3 horas trabalhando só em cima desse texto. Quanto mais de todas as outras reflexões que nós temos, as discussões de casos e tudo mais. Então, como eu estou explicando para vocês, não haverá como trazer tudo que eu fui estudando de atendimento fraterno até aqui ao longo destes últimos mais ou menos 15 anos que eu estudo e dou cursos sobre atendimento fraterno. Então, seria interessante de poder ir trazendo conforme as necessidades ou as dúvidas e os questionamentos de vocês. Eu trouxe aqui primeiro alguns pontos para que vocês tenham noção de qual que é a proposta. Então nós temos primeiro uma justificativa inicial a partir de 2 colocações de Allan Kardec, uma que está no Livro dos Espíritos e outra que está na Viagem Espírita de 1862. Depois nós vamos estabelecer os objetivos do diálogo fraterno, que não foram postos por mim. Nós buscamos em Joana de Ângeles, em especial, 2 objetivos. Divaldo Pereira Franco, que hoje é considerado o maior divulgador do Espiritismo no mundo, usamos um objetivo que ele coloca, e outro da mensagem de Manuel Flamengo de Miranda. Não somos nós que vamos definir qual que é o objetivo do atendimento fraterno. Nós estamos aderindo a uma tarefa. Quando eu me proponho a ser um atendente fraterno, eu estou aderindo a uma tarefa que já tem claramente definido quais são os seus objetivos. Então, o que eu estou fazendo ali não pode ser a critério do que eu penso, do que eu acho ou do que eu gostaria. Já está definido. Assim como a Casa Espírita tem objetivos muito claramente definidos, a evangelização tem objetivos claramente definidos, o atendimento fraterno também tem seus objetivos definidos, e vocês vão ver que aqui é o maior enrosco que nós temos, e a divergência que nós vamos ter no sentido de como conduzir o atendimento fraterno, ele não está na técnica em específico, ele está em qual é o objetivo do atendimento fraterno e qual é o meu papel ali, que isso nós dizemos que é a questão ética, porque se o atendimento fraterno está ali com um determinado objetivo e eu caminho por outras vias, eu estou incorrendo num problema ético, porque eu estou fazendo ou me usando da Casa Espírita para uma realização pessoal e não para cumprir um objetivo da Casa Espírita. Vocês entendem isso que eu falo? Parece grave para vocês? Passa assim que tem, parece grave. Tá? Então, talvez, até o intervalo, a gente vá discutindo sobre essa justificativa inicial
e os objetivos, o quanto que isso lhes interessa discutir sobre algumas questões pontuais, como o atendimento em duplas, a duração do atendimento e quem que entra para o atendimento. Tá? Esses são pontos que, obviamente, o que eu estou apresentando para vocês são pontos de vista, mas que eu dou um pouco mais de consideração a esses pontos de vista por acabar tendo estudado muito sobre atendimento fraterno. Lá na nossa regional, na nossa URI, é a URI de vocês aqui também, lá na nossa regional, nós tivemos uma casa espírita que foi processada lá em Curitiba por conta do atendimento fraterno. Isso há muitos anos atrás. E aí eu comecei a me perguntar por que havia sido processado, o que tinha acontecido. A questão era que uma pessoa que era homossexual havia buscado atendimento e ele saiu dali com uma lista de 10 passos de como não ser homossexual. E aí foi processado. E ótimo, né? Só faltou pôr o CNPJ da empresa, essas coisas, para formalizar o processo, porque é uma coisa absurda alguém querer definir passos de como outra pessoa não pode ser homossexual. Isso são preconceitos de um sujeito que estava lá fazendo atendimento, por isso que eu disse da questão ética. E a partir disso eu fiquei me perguntando como que nós poderíamos organizar cursos, treinamentos, para não abrir espaço para as questões pessoais. Porque isso, sem dúvida nenhuma, isso que aconteceu nessa instituição, era um ponto de vista pessoal. E essa pessoa enlouquecida, ela escreveu, não sei de onde que tirou, até queria ver quais são os 10 passos, assim, né, de onde que tirou, se fez uma psicografia de uma alma, assim, lá do planeta não sei qual, o que disse, porque as principais referências que nós temos no movimento espírita, Joana de Ângeles, Emmanuel, Manuel Flamengo de Miranda, André Luiz, eles não dizem isso. Então veja que mesmo havendo um conteúdo doutrinário claro, estabelecido a respeito do tema, se havendo espaço para as questões pessoais, os indivíduos conseguem se atrapalhar no atendimento fraterno. O meu questionamento era, será que a gente não pode esquematizar o atendimento fraterno de um jeito que não abra espaço para cair nas questões pessoais, para que não tenha espaço no atendimento fraterno para o eu acho, você deveria, eu penso que, e aí nós fomos organizando esse curso. Então, ao longo desse tempo, veja que eu lancei o livro no ano passado, ao longo desse tempo fui dando cursos nas casas espíritas, não só lá no Paraná, em todo o Brasil, e aí a partir disso a gente foi concluindo algumas coisas, né, e elaborando algumas ideias, mas não que isso seja uma verdade. Por exemplo, atendimento em duplas, eu tenho vários argumentos de por que fazer atendimento em dupla, tanto pelas questões doutrinárias quanto pelas questões legais que a casa espírita está exposta. Mas eu não quero dizer que isso seja uma verdade absoluta. A duração do atendimento nós não enxergamos como uma verdade absoluta. Quem entra? A partir da experiência a gente vai chegando a algumas conclusões. Mas veja que os objetivos do atendimento fraterno, isso é indiscutível. Então vocês entendem que existem algumas questões que a casa espírita vai decidindo, conforme o departamento doutrinário, o conselho diretivo da casa, que vão chegando a conclusões conforme o seu público, conforme a sua prática, e faz algumas definições. Mas o objetivo, ou os objetivos do atendimento fraterno, isso não está em discussão. Eu quero trazer para vocês o percurso de atendimento fraterno, mas que não vai ser possível a gente discutir todo o percurso. Esse curso, para discutir o percurso, a gente levaria mais 6, 7 horas de curso, e hoje nós temos só 3 horas de atividade, ainda com intervalo no meio. Então eu vou trazer para vocês só um elemento que talvez seja o mais importante dentro do atendimento fraterno, a partir de alguns casos. E aí existem outras questões importantes, que são a formação continuada e a continuidade do atendimento, quando você atende uma semana, 2 semanas, 3 semanas, e daí eu tenho também alguns pontos de vista em relação a isso. Em relação à formação continuada, que praticamente, do que eu vejo no Brasil, raríssimas são as casas que trabalham com formação continuada. E isso é um problema grave, porque no atendimento fraterno, nós estamos falando de talvez o trabalho que tenha a formação mais complexa. No trabalho mediúnico nós temos uma formação e fazemos estudo, existem as apostilas. Para coordenar grupo de estudo nós temos cursos, o palestrante tem as palestras. Agora veja que no atendimento fraterno,
além da questão técnica de como conduzir um diálogo, que perguntas que cabem fazer e que perguntas que não cabem fazer, o objetivo desse atendimento, as questões complexas dos transtornos mentais e tudo mais, o maior problema que nós temos em relação à preparação para o atendimento fraterno é que não há como estabelecer o tema antes. Quando nós nos abrimos ao atendimento fraterno, nós estamos nos abrindo a uma infinidade de possibilidades. Eu vou fazer uma palestra sobre o perdão, mesmo que eu esteja, por exemplo, há 1 ano na casa espírita. Dá para fazer uma boa palestra sobre perdão? Claro que dá. Se tiver alguém que me oriente a bibliografia, né, porque a dificuldade é se situar em quanta bibliografia nós temos, quais que são as mais importantes, as mais adequadas, por onde que a gente começa, aonde que a gente pode transitar ou não deveria transitar, daquilo que se define como doutrina espírita e do que não se define, eu consigo em pouco tempo estudar bons livros, boas referências e fazer uma ótima palestra sobre o perdão estando há 1 ano na casa espírita. Se souber me postar frente ao público e buscar as boas bibliografias, eu faço. Agora, no atendimento fraterno, qual é o tema que virá quando eu recebo aquela pessoa? Vai ser sobre perdão, sobre sexualidade, sobre transtornos mentais, sobre uma questão que nós nunca ouvimos falar? A gente não sabe. Por mais que nós nos preparemos, por mais que a gente leia e estude, nunca nós estaremos plenamente prontos para realizar o atendimento fraterno. E aí nós falamos da formação continuada, que é uma forma de nós irmos estudando e nos especializando em alguns temas. Porque o que eu tenho visto no movimento espírita é que nós passamos muito tempo na doutrina espírita sem nos especializarmos em nada. A gente vai lendo livros, mas na hora da gente dissertar sobre um tema, a gente tem dificuldade. Porque nós temos o hábito de ler livros, mas não temos o hábito de fazer estudos temáticos que nos permitam fazer uma dissertação. Para fazer uma palestra, eu faço uma pequena dissertação. Vamos pegar o exemplo, então, da homossexualidade que eu tinha dito para vocês. Ninguém que venha fazer uma palestra aqui na frente vem para falar do que acha em relação à homossexualidade. Vocês concordam comigo? Não cabe numa palestra, eu acredito que, talvez, e não é só tirar essas palavras e continuar falando do que acha, né? O problema não é dizer eu acho, o problema é estar à frente de um público para falar de um ponto de vista pessoal. Quando eu venho realizar uma palestra, eu preciso pegar aquele tema e vou fazer uma revisão bibliográfica. O que André Luiz fala sobre o tema, em primeiro lugar, né? O que Allan Kardec fala sobre o tema. Depois de buscar nas obras de Allan Kardec, eu vou buscar nas obras subsidiárias ou complementares de Valdo Pereira Franco, Chico Xavier, Raul Teixeira, Sueli Calder Schubert, Ivone do Amaral Pereira, que são hoje autores que estão consolidados como importantes referências para o movimento espírita. E aí eu vou buscar esses diferentes autores, e quando eu venho fazer uma palestra, eu vou trazer o que estes autores, permeando também pela psicologia, pela filosofia, pela antropologia, pela sociologia. Mas eu não venho aqui para falar de ponto de vista, eu não venho aqui para falar de uma revistinha que a gente leu ali, de um exercíciozinho do que um acha, o outro acha. Eu venho aqui para trazer um conceito doutrinário e o que a doutrina espírita pensa a respeito disso. Então isso é uma pequena dissertação. Vou dizer, o autor fulano de tal coloca isso, o Beltrano coloca isso, o outro coloca isso, e a partir desses autores pode-se concluir que. Então quando eu faço palestras ou quando eu coordeno estudos, naturalmente eu realizo pequenas sínteses ou pequenas especializações. Mas nós deveríamos fazer isso com vários temas quando estamos no atendimento fraterno. Qual é o posicionamento que a doutrina espírita tem sobre a homossexualidade? Eu preciso saber o que um autor fala, o que outro autor fala, o que outro autor fala, para chegar a uma conclusão. Isso é dissertar, isso é me especializar no tema. Porque estudar tudo que a doutrina espírita fala sobre a homossexualidade, vocês concluem comigo que não é possível fazer em 30 dias. A não ser que você pare os 30 dias sem trabalhar, fique lendo, estudando, se debruçando sobre isso. Mas com o pouco de tempo que a gente tem, um mês não é possível da gente ler todas as obras, da gente buscar os principais autores para que a gente chegue a conclusões. Se for um tema amplo como a questão do perdão, 1 ano a gente vai passar estudando sobre o perdão para que a gente consiga fazer algumas sínteses.
A questão do divórcio, que hoje em dia muitas pessoas têm procurado as casas espíritas com essa ideação de se divorciar. Qual é o posicionamento da doutrina espírita em relação ao divórcio? Eu não posso trazer um ponto de vista do que eu acho. Se eu fui uma mulher que me divorciou e agora eu estou muito bem depois de me divorciar, eu não posso deixar que essa minha concepção de que o divórcio faz bem, que a gente fica melhor depois de que a gente se divorcia, ela permeie o meu atendimento. Assim como se eu sou uma pessoa preconceituosa, que tem medo de se divorciar porque traz ainda aquele atavismo de que a mulher que se divorcia é uma devassa, perdida na sociedade, que não tem mais alternativa, eu também não posso permitir que essa minha compreensão pessoal interfira na forma de conduzir o atendimento fraterno. Eu estou ali para trazer o que a doutrina espírita compreende sobre o divórcio. E para que eu possa trazer o que a doutrina espírita compreende, eu preciso me especializar nesse tema. Eu preciso estudar o que Allan Kardec fala sobre isso. Raul Teixeira tem 3 livros importantes que falam sobre relacionamento conjugal e sobre o divórcio. Divaldo Pereira Franco tem vários outros livros sobre o divórcio. Então eu preciso me aprofundar nesses autores para quando eu estiver frente a alguém que traga o tema do divórcio, eu possa dizer claramente o que a doutrina espírita pensa. Eu quero crer que muitas vezes, quando nós trazemos um ponto de vista pessoal, é porque nós não temos claro o que a doutrina espírita pensa. Ou seja, nós não nos aprofundamos, não nos especializamos naquele tema. E aí a gente fala qualquer bobagem. Isso pode ser um ponto de vista. É claro que há os arrogantes que não vão estudar e que mesmo estudando vão continuar falando que querem, porque acham que são melhores do que Joana de Anjos, Emmanuel, André Luiz, e eles estão ali para falar do que eles acham, do que eles pensam. Mas essas pessoas, por hora, não têm alternativa e nós não deveríamos deixá-las fazerem atendimento fraterno. Tem alguma alma aqui que caminha por essa linha, que se acha melhor do que esses autores aí, que está aqui para orientar as pessoas e dizer como que elas têm que ser na vida? Já levanta o braço para se constranger agora, para a gente saber quem é, já tirar da sala, fazer um atendimento fraterno, ver se resolve, gente. Mas vocês concordam comigo, pelo menos em teoria, que é muita arrogância querer falar para uma pessoa mais do que os conteúdos todos que nós já temos publicado? Então, formação continuada, ela é um movimento que nós deveríamos fazer na Casa Espírita, de regularmente estarmos nos reunindo e discutindo determinados temas, para que a equipe de atendimento fraterno possa tirar suas conclusões em conjunto. Porque não poderíamos admitir, eu já disse no passado, que a gente admite, aceita, é isso que acontece, mas não deveria acontecer de, se nós temos aqui 6 atendentes fraternos, alguém passar pelo atendimento fraterno com o Marlon, chegar numa conclusão. E se passar pelo atendimento fraterno com a Rose, chegar numa outra conclusão. E se passar com a Vera, chegar em outra conclusão. Não poderia ser assim. Porque todos nós estamos ali para representar a doutrina espírita. A doutrina espírita é única, é clara e é precisa. Então, independente de que a gente tenha diferentes caminhos, faça diferentes perguntas, porque a gente não vai fazer tudo igualzinho, mas deveríamos chegar na mesma conclusão. Vocês concordam comigo? Como que nós vamos chegar na mesma conclusão se nós não formos nos afinando em conjunto? Então é importante, quando falávamos do tema homossexualidade, que não só o Marlon faça uma pesquisa para que ele chegue à conclusão em relação ao tema, mas que talvez uma vez por mês a equipe de atendimento fraterno possa se reunir, às vezes meia hora. Não precisa ser muito tempo, não precisa ser um seminário como esse. Podemos combinar antes da palestra, meia hora antes do horário da palestra, meia hora depois do horário da palestra, meia hora antes do estudo ou depois do estudo, já que as pessoas já vieram, né? O marido que vai ficar bravo de ter saído de casa, chegar meia hora antes, ele vai continuar bravo do mesmo jeito, vai ficar bravo mais 50% daquele tempo. Então, já que vai ficar bravo que saiu, fique bravo um pouquinho mais, e a gente se reúne meia hora, 45 minutos, de 15 em 15 dias, uma vez por mês, para que a gente vá fazendo essas sínteses teóricas, para que na hora que a gente então sente, nós dividimos os temas ali. Um leu 2 livros, o outro leu outros 2, o outro leu aqueles mesmos 2, e aí nós vamos sentar e vamos discutir juntos qual é a concepção da doutrina espírita em relação àquele tema,
para que a gente saiba como se posicionar. Qual é a concepção que o Espiritismo tem em relação à depressão, ou em relação à educação de filhos, à dependência química, à sexualidade, à traição, à separação, ao noivado, ao sexo antes do casamento. Todos estes temas, eles têm um posicionamento doutrinário. A pornografia, nós temos entendimentos dentro da doutrina espírita e das ciências que acrescentam a doutrina espírita e que nos ajudam a entender como se posicionar frente a alguém que traga determinado tema. E o que eu estou falando para vocês da formação continuada é porque não vai terminar essa encarnação e nós teremos domínio de todos os temas. Mas quando chega alguém que cai aquele tema que nós já estudamos, dá até um alívio de dizer, meu Deus do céu, que beleza, porque esse tema eu sei o que falar. Agora vem um sujeito dizendo que ele vive um transtorno de ansiedade. O que você fala para ele? Não pode ser como você lida com a sua ansiedade. Vem alguém para dizer que vive uma questão de culpa muito grave e que não está sabendo como lidar com a sua culpa. O que a doutrina espírita traz sobre a questão da culpa? Ou sobre os sonhos que tem quando dorme e quando vê sai do corpo e vai para um lado, vai para o outro. Ou quando a pessoa chega e diz que quando ela entra num ambiente, ela sente a presença dos espíritos, ela capta as energias do ambiente e ela sai dali muito mal, com a cabeça perturbada. O que nós deveríamos trazer como orientação doutrinária para essas pessoas? Vocês veem que aqui eu já citei uns 10 temas, né? Já dá para ficar estudando um ano inteiro. E isso aqui é só o básico do básico do básico, porque eu tenho certeza que em 45 minutos a gente não conclui quais são as orientações para uma pessoa que consegue sair do corpo de maneira espontânea ou que faça trocas energéticas nos ambientes. A gente não sabe, não tem orientações claras sobre isso, né? Tem alguns poucos livros. Se eu for trazendo alguns livros para vocês, vocês vão se sentindo melhor ou se sentindo pior? Porque a ideia não é vocês saírem daqui dizendo, meu Deus, é nunca que eu vou fazer atendimento fraterno. Já está começando essa ambiência já? Tarefa. A próxima reunião de conselho vão discutir se mantém ou se não é essa a ideia, viu? A ideia é de estimular você, de que você vai falar, meu Deus, tem um monte de coisa para estudar, Rose, vamos começar a fazer essas reuniões semana que vem, porque tem um monte de temas para estudar. É claro, gente, que nós vamos aprendendo através dos erros. E isso é natural que aconteça, devido às nossas limitações intelectuais e morais. Veja que Freud, que foi uma das maiores contribuições para a compreensão do ser humano, ele disse que toda a sua teoria foi pautada nos atendimentos que não deram certo. Porque a partir do que não deu certo, ele foi descobrindo o que ele devia de fazer. Então, nós não devemos querer não errar em nada. Nós não devemos querer estar plenamente prontos para daí fazer o atendimento fraterno, porque isso nunca vai acontecer. A nossa arrogância que vai exigir se preparar tanto, ela nunca vai dizer que a gente está pronto. Mas existe uma diferença entre querer estar plenamente pronto para fazer o atendimento e fazê-lo de maneira irresponsável. Nós precisamos estudar, nós precisamos nos dedicar. E a ideia que eu vou trazer aqui para vocês da estrutura é: se cair num tema que eu não tenho o estudo especializado, que eu não tenho uma síntese doutrinária a respeito daquilo ali, existe um percurso para que a gente faça, onde a gente não vai se estrepar de fazer coisas erradas. E em caindo num tema que eu, de alguma maneira, me especializei, que coisa boa, porque esse eu consigo falar com um pouco mais de propriedade. Mas o importante é eu ter clareza de que ou eu vou falar de um tema especializado, que eu estudei, vou dissertar sobre aquilo, ou eu vou fazer direto os encaminhamentos doutrinários, os encaminhamentos especializados, e não vou dissertar sobre nada, porque se eu não tiver fundamentação nos livros que eu estudei, tudo que eu for falar sobre aquele tema é ponto de vista, e não cabe no atendimento fraterno. Então, ou eu estudei e trago os conceitos especializados, ou eu já faço aquela indicação natural, que é de ouvir a pessoa e sugerir que ela venha na casa espírita, que ela venha receber o passe, que ela venha para os grupos de estudo e tudo mais. O que me assusta é que nós estamos transitando entre dois extremos.
Ou as pessoas estão se intrometendo na vida dos outros para falar daquilo que não deveria, do seu ponto de vista, daquilo que acha, e veja como é grave, porque no atendimento fraterno nós estamos falando de alguém que está fragilizado, muitas vezes de alguém que já tem uma intenção. Então ele vem para o atendimento fraterno, ele já tem uma intenção por trás, ele já tem um interesse daquilo que ele queria ouvir, e talvez adultere até o que a gente está falando, porque ele queria ouvir aquilo, e se a gente não conseguir ser muito preciso, ele usa do pouco que a gente falou, contrário até o que a gente falou, para conseguir ter o aval de fazer o que ele queria. O pessoal lá do Centro Espírita disse isso, e aí nós não estamos lá para nos defender. Então a gente precisa ser muito preciso. E o que eu vejo na maioria das vezes acontecendo é, ou nós achamos que temos que resolver o problema das pessoas e nos intrometemos nas suas vidas, querendo dizer o que tem que falar para o marido, o que tem que falar para o filho, como que tem que ser, como que tem que fazer, que é um erro absurdo fazer esse tipo de coisas. Ou nós não fazemos nada. A gente ouve a pessoa, ela fala, e depois a gente diz, bom, então você tem que vir no grupo de estudo, você tem que vir na palestra pública, receber o passe, daí você vai estudando e daí você vai aprender sobre a doutrina espírita. Também não é isso, atendimento fraterno, porque para isso não precisava de um atendimento individualizado. Se a pessoa vai falar as coisas e nós não vamos conseguir relacionar as coisas que ela traz com a doutrina espírita, não precisava de atendimento fraterno. Vocês concordam comigo? Então, ou a gente peca pelo excesso, no sentido de se intrometer, ou a gente vai para o outro extremo de não agregar nada à vida do sujeito. A ideia do atendimento fraterno, nós conseguimos compreender a sua problemática e trazermos os esclarecimentos doutrinários sobre aquele tema. E isso dá um certo trabalho. Tá? Quanto tempo em geral vocês pensam no atendimento fraterno? 10 minutos, 1 hora, 2 horas, a vida toda fazendo atendimento fraterno? Em geral, assim, fala do que vocês fazem ou do que vocês pensam? Ou primeiro do que vocês fazem, para eu não fazer confusão. Quem faz atendimento fraterno, quais são as orientações aí que vocês têm das casas ou do eu comigo mesmo? 20 minutos. A maioria está entre 20 minutos? Então, praticamente, eu posso dizer que vocês não estão fazendo atendimento fraterno de verdade. Que 20 minutos é dar uma benzida, né? A gente ouve a pessoa, diz que Deus te abençoe, você vem com passe, você vem com não sei o que, mas não tem como construir uma teoria em 20 minutos. Vocês concordam comigo? Estou sentindo por que vocês estão assim, tudo bem seguros. Meu Pai do céu. Se eu estiver pegando pesado demais com vocês, vocês avisam, tá? Ou em última instância a gente cancela o seminário de amanhã e continua o atendimento fraterno, porque vocês vão ficar pior do que imaginou aí que eu tentar arrematar alguma coisa. Estou brincando. Desses itens menores aqui, vocês fazem questão de que fale alguma coisa, que quem sabe daí eu falo agora, antes da gente começar a trabalhar toda a elaboração do percurso? O atendimento em dupla, vocês têm alguma contrariedade? Tem pouco trabalhador. Problema da casa espírita, né? Então, se organiza, vamos fazer treinamento, vamos se preparar, mas a gente precisa, não pode ser a justificativa do pouco trabalhador. Eu lembro de uma casa que eu dei seminário, que eles falaram, a gente faz sozinho porque tem pouco trabalhador. Eu falei, quando que vocês constataram que tinha pouco trabalhador? Aí uma moça bem audaciosa levantou a mão e disse, há 10 anos atrás. Então vocês levaram 10 anos para constatando que tem pouco trabalhador, fazer uma qualificação, né? Então a gente às vezes fica numa desculpa de que tem pouco trabalhador, e aí a gente vai passar anos com pouco trabalhador, e a gente vê que na verdade é uma desculpa, porque para eu fazer atendimento em dupla eu vou me expor, vai ter alguém que está ouvindo o meu atendimento, vai ter alguém que talvez possa me avaliar. Então, se eu faço atendimento em dupla, eu como atendente estou me expondo. É muito melhor eu fazer atendimento sozinho, eu falo o que eu quiser, que me dá na telha e pronto. Mas isso é um risco danado no sentido legal para a casa espírita. Porque quando estou eu atendendo e uma pessoa sendo atendida, é a minha palavra contra a dela. A gente não sabe se aquela pessoa está louca, obsediada, se ela tem algum conflito sexual, o que ela vai dizer que aconteceu naquela sala.
E entre duas pessoas, onde existe uma vítima e existe um acusado, em geral, o que a lei leva em consideração? A vítima. A gente vai ter que arrumar provas de que aquilo que ela está nos acusando não aconteceu. Mas se estamos um para um, é a minha palavra contra a palavra do outro. Quando nós estamos em duas pessoas, nós temos então uma testemunha. Vocês conseguem entender a lógica da coisa? Em duas pessoas nós temos uma testemunha. E isso favorece a casa espírita em termos das questões legais. Mais do que isso, atender em dupla também inibe aquele suposto obsessor que quer prejudicar a casa espírita, que quer gerar algum tipo de constrangimento. E além dessas questões, quando nós estamos em dupla, é mais fácil de formar novos trabalhadores. Porque alguém que está começando no atendimento fraterno pode assumir sozinho uma tarefa de atendente fraterno. Ele vai precisar acompanhar alguém que está indo junto com ele. Então ele vai acompanhar o Marlon, que tem um pouco mais de experiência, e depois ali a gente discute como foi o atendimento, o outro, até que num determinado dia, ele vai conduzir o atendimento e o Marlon vai acompanhar, para ver se está indo bem, até que depois se sinta seguro e a gente possa trocar as duplas. Mas então existem vários motivos para a gente fazer atendimento em dupla. As pessoas perguntam, mas daí o paciente ou a pessoa atendida não vai se constranger por fazer atendimento em dupla? O que vocês acham? Constrange ou não constrange? Constrange. E é para constranger. Porque se existe alguma coisa que uma pessoa falaria para mim sozinho e ela não falaria estando em duas pessoas, é sinal de que aquilo que ela falaria para mim sozinho é íntimo demais e não deveria ser falado no atendimento fraterno. Então este constrangimento do atender em duas pessoas, ele é saudável para o trabalho, porque ali não é um confessionário para a pessoa descrever os requintes da sua crueldade, da sua promiscuidade, dos seus problemas. A gente está ali para extrair o tema e trazer o conteúdo doutrinário. Então nós vamos adentrar na problemática do sujeito o mínimo suficiente para extrair o tema daquele atendimento. E de fato, então, queremos que a pessoa se sinta um tanto constrangida e por isso nós atendemos em dois, para não entrar em minúcias de descrições, para não entrar em conteúdos que sejam de cunho muito pessoal. Primeiro, para não constranger o atendente. Segundo, para não constranger a própria pessoa. Porque se ela falar demais naquele atendimento, ela não vai querer voltar na casa espírita, porque ela vai se sentir envergonhada. Então, tem inúmeros pontos positivos de fazer atendimento em dupla. Convenci vocês? No caso de dupla, você indica que seja um casal ou não? Aí já é luxo, né? Vocês concordam comigo? Que queremos daí definir o gênero de quem está fazendo o atendimento já é um luxo. Ter um homem e uma mulher seria o ideal, né? Mas daí já é um luxo demais assim. Tendo dois a gente já está feliz, porque às vezes dois já é luxo, né? Quanto mais querer escolher o gênero. Há mulheres que vão se sentir constrangidas por estar um homem ali, há homens que podem se sentir constrangidos por estar uma mulher. Mas daí a gente também vai se adequando às nossas possibilidades, né? Agora, isso não seria pré-requisito. Pré-requisito deveria ser o atendimento em dupla. Por conta das questões legais, a gente não pode colocar nossa casa espírita em risco. Dependendo de um processo, fecha uma casa espírita. Então a gente não poderia colocar a casa em risco, né? E duas pessoas seria uma maneira da gente tentar se assegurar disso. Esse atendimento que eu estou propondo para vocês, ele vai levar em média 45 minutos, tá? Às vezes um pouquinho menos, às vezes um pouco mais. Mas construir uma problemática e trazer orientações doutrinárias não dá para fazer em 20 minutos. Em 20 minutos a gente vai ouvir o problema e sugerir da pessoa vir para a casa espírita, mas não vai conseguir fazer construções teóricas em cima dos casos. Estão entendendo? Quem entra para atendimento sempre sozinho, né? A Roja estava me falando que já chegaram a essa conclusão de que a gente não atende casal junto, a gente não atende jovenzinho com pai, com mãe, sempre atendemos as pessoas sozinhas. Cada um vive uma problemática de um jeito. A gente não está ali para se posicionar entre um caso e outro, para ver quem está certo, quem está errado.
não estamos ali para ratificar o que o outro pensa. Entra a mãe, aí a mãe descasca o jovenzinho na nossa frente, e aí a gente vai dizer, tá vendo? A tua mãe está certa, você tem que fazer como ela está. Se tivesse certo, se tivesse dando certo, não precisava estar ali no atendimento fraterno, né? Então deixa essa mãe lá para fora, e a gente atende o adolescente sozinho. Criança, nós não fazemos o atendimento fraterno da criança, nós fazemos o atendimento fraterno dos pais, então não precisa vir a criança. Mesmo adolescentes, tem adolescentes que não querem vir para o atendimento agora. Mesmo na estrada vindo, estava acertando com uma moça lá que ela queria atendimento fraterno. A filha tem 15 anos, tem problema de pânico e não sei mais o que, não sei mais o que. Aí vou eu e ela. Não, quem está com dificuldade de lidar com a sua filha é você, vai você e ponto, não precisa ir a filha, né? Porque o sujeito que está angustiado, o sujeito que está com aquelas dores, com aquelas dificuldades. E mesmo num caso onde tem um pai e uma mãe que perderam um filho, por exemplo, a maneira como o pai está vivendo a perda do filho, a maneira como a mãe está vivendo a perda do filho, são diferentes. As questões emocionais são diferentes. Talvez o problema daquele pai seja justamente a mãe que fica gritando em casa, que não dorme e que fica lá enlouquecida e ele não sabe como lidar. Então não entram os dois juntos, mesmo que eles estejam vivendo a mesma problemática, porque cada um vai viver de uma maneira diferente. E nós precisamos atender essas pessoas em separado. Não faz mais sentido isso? Duas frases importantes de Allan Kardec. Uma está no livro Viagem Espírita de 1862. Vale muito a pena ler esse livro, é uma obra pouco lida no movimento espírita. Allan Kardec já tinha lançado o Livro dos Espíritos, já tinha lançado o Livro dos Médiuns, e ele faz um percurso por algumas cidades da França para verificar como está o movimento espírita. Ele é convidado, né, por estas cidades, e ele vai lá e faz uma preleção, falando do espiritismo nascente, das suas expectativas. São textos muito interessantes. E numa destas passagens, Allan Kardec diz: coloco em primeira linha consolar os que sofrem, levantar a coragem dos abatidos, arrancar um homem de suas paixões, do desespero, do suicídio, detê-lo talvez no abismo do crime. Não vale mais isso do que os lambris dourados. Lambris, eles são uma decoração que as pessoas usam para casa, e aquela meia parede, assim, vocês já viram uma meia parede com um desenho diferente, né? Às vezes de madeira, às vezes de mármore ou de granito, para dar uma embelezada na coisa. E aí ele diz, não vale muito mais tudo isso do que os lambris dourados, ou seja, dessas coisas aparentes, bonitas, externas, e que no fundo não fazem diferença na vida das pessoas, né? O atendimento fraterno, em verdade, ele não vai resolver o problema das pessoas nesse sentido, tá? A gente precisa ter clareza de que o atendimento fraterno não é uma mágica, que ali vem um sujeito com ideação suicida e a gente vai trazer algumas orientações para ele, pronto, ele não vai mais pensar em suicídio. Mas daquilo que nós temos como estrutura das nossas casas espíritas, ele já é uma ação muito avançada, porque a gente está auxiliando o sujeito, ouvindo a sua questão, trazendo algumas orientações iniciais e lhe dando um direcionamento, lhe dando um caminho. Então, a ideia não é que se resolva no atendimento fraterno, mas que o atendimento fraterno proporcione um percurso para que o sujeito realize, e que se ele seguir aquele caminho, ele vai conseguir ter uma melhora da sua problemática. Então não é uma solução imediata, mas é uma proposta de terapêutica para que o sujeito a cumpra. Então, nesse sentido, ele tem um importante papel para auxiliar o sujeito na questão do desespero, do suicídio, para levantar a coragem, para consolar, para arrancar o sujeito das suas paixões. Além disso, no atendimento fraterno, nós vamos conseguir perceber quais são as problemáticas que têm maior procura na casa espírita. E deveríamos ter alguma forma de quantificar isso, para que isso possa determinar o tema das nossas palestras, os novos grupos de estudo, os seminários. Se nós começamos a perceber um número grande de pessoas com problemas depressivos, nós vamos talvez pensar em fazer um grupo de estudo, algum módulo, um seminário em relação à depressão. Se nós percebemos que o tema família está muito presente, nós vamos estudar os livros de Raul Teixeira, nós vamos estudar livros de SOS Família, de Joana de Ângeles,
vamos estudar a Vereda Familiar de Teresa de Brito, para focar a questão da família que está tão presente na nossa casa espírita. A casa espírita se organiza para a divulgação e a promoção da doutrina espírita. O nosso compromisso é levar a doutrina espírita para a vida das pessoas. Mas eu preciso saber quais são os interesses dessas pessoas para que eu possa trazer alguns aspectos da doutrina espírita que vão ao encontro dos seus interesses. Porque se nós não conseguirmos atender às suas demandas ou os seus interesses, essas pessoas não ficam. Vocês já devem ter percebido isso quando chega alguém com uma problemática grave e ele pega o início de um estudo, por exemplo, do ESD, ou mesmo do Livro dos Espíritos. Mas ele está com um monte de questões sobre as vozes que ele ouve. E o que ele faz quando o sujeito aparece lá no quarto dele e diz que vai matá-lo? E se a gente está estudando os antecedentes da doutrina espírita, Hydesville e não sei o que, não vai entender a necessidade daquele sujeito que está preocupado em o que eu faço quando hoje aparece um espírito na beira da minha cama e diz que vai me matar. A casa espírita hoje está organizada de modo que atende muito bem as pessoas que chegam dizendo: eu quero estudar o espiritismo. Eu assisti uma novela, eu li um livro de fulano de tal, de Beltrano, e eu queria entender melhor a doutrina espírita. Os nossos estudos estão perfeitamente organizados para atender este público. Mas para atender o público dizendo: eu quero me matar, eu estou ouvindo vozes, eu sinto o espírito sufocando o meu pescoço, eu entro num ambiente, quando eu vejo, eu perco a consciência, as pessoas dizem que eu falei um monte de coisa que eu não lembro que eu falei, o meu filho está usando drogas e eu não sei o que fazer, o meu filho se matou e agora eu quero me matar porque eu me sinto muito culpado por conta disso, meu marido está saindo de casa e eu não sei o que eu faço, eu mato ele, se eu deixo ele sair de casa, se a gente faz terapia. Para esses temas, a casa espírita não está ainda organizada. Vocês concordam comigo ou acham que eu estou sendo muito drástico? Não está organizada. Então a gente vai rebolando, e aí a gente diz para o sujeito vir para o grupo de estudo, na esperança de que quando chegar o ano 2, que vai estudar as leis morais, para falar das relações sociais, do que tem lá no trabalho do fulano, aí depois do segundo ano ele entenda qual é o problema dele. Vai dar certo isso? Não vai dar certo. Qual é o problema de nós reunirmos alguns temas e alguns autores e trazermos isso num grupo de estudo ou num módulo específico para as pessoas que vivem essa problemática? Gente, nós continuamos estudando a doutrina espírita, mas nós estamos buscando temas específicos para atender a demanda daquelas pessoas. Lá em Curitiba nós temos criado alguns grupos, por exemplo, um deles que nós já criamos é de dependência química. Porque uma mãe que vive a problemática da dependência química com um filho, ou de uma pessoa que seja dependente químico, quando ele vem e começa a ver Hydesville e os fenômenos das mesas girantes, ele termina de se matar, porque aí que enlouquece de vez. Ele vai entender alguns pressupostos que vão auxiliar a lidar com a dependência química ao longo de talvez 5 anos de estudo na casa espírita. Por que nós não podemos pegar isso que vai ajudar, isso que vai ajudar, isso que vai ajudar ao longo desses 5 anos e trazer? Então veja que quando nós juntamos estes diferentes temas e trazemos para as pessoas, porque na nossa casa espírita, na comunidade onde nós estamos, há um grande número de dependentes químicos ou de familiares que vivem a problemática da dependência, nós estamos trazendo a doutrina espírita. Continuamos com o compromisso de estudar a doutrina espírita, nós continuamos estudando a doutrina espírita, continuamos com o compromisso de divulgar a doutrina espírita, só que com aquele tema específico. O que nós não podemos fazer na casa espírita é querer ter outras ações que não sejam o estudo e a divulgação da doutrina. Por exemplo, gente desesperada para atender o público de dependentes químicos, monta na casa espírita um grupo de alcoólicos anônimos ou de amor exigente. Por que não? Porque amor exigente e alcoólicos anônimos não tem a ver com a doutrina espírita.
Então isso faz lá na igreja, faz lá na casa do vizinho, faz em qualquer outro lugar, porque a doutrina espírita e o centro espírita se organizaram para a divulgação e promoção do espiritismo. Mas quando eu vou buscar em Manuel Flamengo de Miranda, André Luiz e Joana de Ângeles, estou falando desses três porque nesse tema é o que mais trazem conteúdos sobre a dependência química, e nós trazemos esses conteúdos concentrados para auxiliar o sujeito a lidar com a dependência. Nós não estamos estudando, divulgando e promovendo a doutrina espírita, faça assim com a cabeça, porque é assim. Quando nós organizamos, chega um sujeito com depressão e ideação suicida, adianta colocar esse indivíduo no ESD 1 ou no estudo do livro dos Espíritos, quando a gente ainda coloca, né? Porque tem gente que vai dizer, o estudo é só agora no ano que vem que vai começar a turma. Então você fica vindo na palestra porque não tem turma agora. Se Allan Kardec visse isso, eu tenho certeza que ele te processava no plano espiritual de se fazer uma coisa dessa. O sujeito tem um processo depressivo, um quadro grave. Nós o convidamos para vir no grupo de estudo. Vai atender as demandas e necessidades desse sujeito? Não vai. Não vai, porque ele precisa de um olhar individualizado. Ele precisa de um suporte que a forma como a casa espírita está organizada não consegue oferecer. Então essas pessoas, o que muito me preocupa é que essas pessoas vão embora e a casa espírita não deu conta disso. Mas a casa espírita não deu conta não porque não tenha conhecimento e conteúdo suficiente. Porque se nós destrincharmos as obras desses autores que eu estou falando, nós vamos verificar que há muito conteúdo. Muito mesmo. Então qual é o problema? Somos nós que não estamos conseguindo pegar estes conteúdos e equacionar na realidade cotidiana do centro espírita. E isso é um desafio que tem que ser nosso. Porque o plano espiritual superior já se comprometeu de nos trazer este conhecimento. Alguém disse, meu Deus, o Divaldo já está tão velhinho, depois que ele morrer nós estamos perdidos. Porque o Chico já se foi. Raul Teixeira praticamente se foi. Agora o Divaldo se foi. O que vai ser de nós? Agora vai ser de nós, trabalhadores, que vão ler tudo que esses médiuns publicaram e começar a colocar em prática. Não precisa ver mais nenhum médium. Não precisa de nenhum livro mais. Precisa de pessoas corajosas para se debruçarem sobre estes temas, estudarem esses temas e irem pouco a pouco melhorando as práticas da casa espírita para poder ajudar as pessoas que buscam. Mas nós temos textos importantíssimos até sobre esquizofrenia. Mas pergunto a vocês, quantas pessoas estão prontas para atender um caso que venha um familiar de um esquizofrênico? Estes dias na nossa casa espírita, eu fiz um atendimento e estava eu e uma outra amiga. Eu lembro que quando nós atendemos em dupla, não é os dois, cada um perguntando qualquer coisa e se intrometendo. Um conduz o atendimento e o outro é um auxiliar. O auxiliar fala quando a gente olha e diz, você tem alguma coisa para complementar, verdade? Aí ele fala, tá, né? Se intrometendo na conversa. E aí eu fiz o atendimento, era um caso grave, de uma síndrome do XXYY, não sei o que, uma situação gravíssima, de raríssimos casos no mundo. E por acaso, eu fiz estágio no hospital de clínicas, trabalhei com crianças com diversos tipos de deficiência, e síndromes mais raras que tinham, um monte de coisa, e tinha alguma noção. Mas fiz o atendimento fraterno, e depois a moça disse assim, Marlon, que coisa boa que foi justo você que caiu para o atendimento, né? Falei, por quê? Porque você é psicólogo, porque você tem essa formação, pode ajudar melhor o moço. Falei, vamos voltar então, no que foi o atendimento? O que eu falei de psicologia para esse homem? Eu falei que ele precisava se consultar com um psicólogo e que o psicopedagogo que atendia seu filho queria lhe orientar em quais eram as condutas que ele tinha que ter. Todas as minhas orientações foram em cima do Livro dos Espíritos e do livro SOS Família de Joana de Ângeles, que tem um capítulo específico sobre filhos deficientes. E aí ela se assustou porque ela nem tinha percebido isso. Que a gente estava fazendo um atendimento que não está conectado ao fato de eu ser psicólogo, porque eram conteúdos da doutrina espírita, e aí lá na nossa casa, depois eu vou reforçar com vocês, na nossa casa, a orientação, embora a gente ainda não tenha conseguido 100%,
A orientação é que o sujeito que vai fazer o atendimento, ele vá com o seu livro dos Espíritos e com o seu Evangelho, cheio de anotações, de etiquetinhas e todas as coisas, para que conforme a questão que o sujeito traga, a gente abre ali o livro dos Espíritos e diz, então, isso aí que o senhor está perguntando, Allan Kardec já perguntou há muito tempo para os Espíritos, e a orientação que nós temos dos Espíritos é essa. Porque o que ele perguntou é, tá, mas por que o meu filho nasceu deficiente? Eu falei, você veja que interessante. Em 1857, Allan Kardec já tinha perguntado. E isso existe um item no livro dos Espíritos chamado Idiotia e Loucura. Nós abrimos o livro dos Espíritos, fomos ao item, mostramos as questões, lemos juntos e ali já foi se esclarecendo do que tem a ver a loucura ou a deficiência mental com a doutrina espírita e qual é o entendimento que nós temos de deficiência mental a partir da doutrina espírita. Como é um caso muito grave, um senhor muito aflito, e nós temos esse combinado na nossa casa que em situações graves, aonde tem muito conteúdo doutrinário para ser explanado, nós podemos fazer um segundo atendimento. Veja, a gente não faz segundo atendimento se a pessoa pedir. A gente não faz segundo atendimento para quem fala muito, porque quem fala muito depende de um atendente que saiba cortar. E se ele não soube cortar para realizar o atendimento em um encontro só, ele não vai conseguir fazer em 2. Então, para esses casos, não aceitamos segundo atendimento. Mas quando há muito conteúdo doutrinário para ser trazido para a pessoa, a gente tem um combinado que é possível fazer o segundo atendimento. Então, no primeiro atendimento, como a descrição é uma problemática grave, ele trouxe aquilo ali, e no primeiro atendimento nós ficamos trabalhando apenas as questões do Livro dos Espíritos. Aí combinamos com ele que ele iria encontrar o livro SOS Família, ia ler o capítulo Filhos Deficientes e voltaria para o segundo encontro para nós conversarmos sobre o que ele entendeu a respeito dos filhos deficientes, e aí nós fizemos um fechamento do atendimento. Só nestas situações que a gente faz o segundo atendimento. Então veja, não tem nada a ver com ser psicólogo, tem a ver com compreender bem a doutrina espírita. Porque mesmo eu, como psicólogo no atendimento fraterno, a única coisa que me serve para fazer atendimento fraterno como psicólogo é para dizer que você precisa ir para terapia. Só para isso serve. Porque todo o resto tem que ser conteúdo doutrinário. A gente está ali para estudar e promover a doutrina espírita. Quando alguém diz, eu quero fazer atendimento fraterno com o Marlon, que diz que ele é psicólogo, eu já nem entendo. Já é um combinado na nossa casa. Não, uma vez é do fulano, e eu estou dentro de uma escala, e tem o meu dia que eu faço escala, e às vezes as pessoas perguntam, dizem, eu queria fazer atendimento com você. Eu falei, olha, você vai lá na nossa casa, tem a escala. Você poderia avisar o dia que você está na escala? Não, não poderia avisar, porque, eu também não sei o dia que eu estou na escala. Eu falo assim, brincando. O verdadeiro espírita jamais deixará de fazer o bem, lenir corações aflitos, consolar, acalmar desesperos, operar reformas morais, essa sua missão. É nisso também que encontrará satisfação real. Então aí eu achei legal essa colocação, está lá no Livro dos Espíritos, de que nós estamos falando do prazer em contribuir para a vida das pessoas. Muito mais do que ajudar, que ele já dizia da primeira ordem, a gente ainda vai encontrar satisfação real em poder contribuir para as pessoas. Isso tem que ser o mote para a gente trabalhar no atendimento fraterno. O prazer em poder contribuir para que as pessoas vivam de uma maneira melhor, mais consciente ou mais adequada, a partir do que o Espiritismo nos traz como orientação. Queria propor para vocês, antes de trazer o objetivo do atendimento fraterno, que você pensasse numa palavra que traga para você, ou que represente para você o objetivo do atendimento fraterno. Pense em uma palavra: amor, esclarecimento, consolar, atenção, compreensão, ouvir, acolhimento, alívio, tá bem, né? Doação. Cada uma dessas palavras, se a gente tivesse tempo, eu ia questionando vocês assim, né? Mas como que é o amor? Ouvir o quê? Só ouvir basta e tal, mas a gente não vai ter tempo. O livro Atendimento Fraterno, do projeto Manuel Flamengo de Miranda, é a principal referência que nós temos de atendimento fraterno no movimento espírita no Brasil. Já é um livro antigo, tem orientações muito oportunas. As edições de uns 10 anos para cá, elas
tem uma mensagem de Joana de Ângeles, duas mensagens de Joana de Ângeles. Uma com o título Atendimento Fraterno e a outra, eu não lembro o título, mas eu já vou trazer para vocês aqui. Acho que é Amor Terapia. E dali nós extraímos dois objetivos. O primeiro é a porta, o atendimento fraterno, é a porta de serviço edificante aberta a todas as criaturas que perderam o rumo ou se perderam de si mesmas. Essa colocação é muito oportuna para que a gente lembre que quem está ali à nossa frente no atendimento fraterno é alguém fragilizado, é alguém que está vivendo um momento de dificuldade, algum problema. Eu não posso tratá-lo ou não posso conduzir esta conversa como uma conversa que nós temos na recepção, como uma conversa no café ou no almoço, porque nós estamos falando de alguém que está no nível emocional prejudicado, abalado, comprometido. Não pode ser uma conversa qualquer. Na recepção a gente faz brincadeirinha, a gente pode ironizar, a gente fala qualquer coisa que venha à cabeça. No atendimento fraterno, não, porque nós estamos falando de alguém que está perdido ou até perdido em relação a si mesmo, e por isso precisa ter muita clareza do que a gente está falando ali, muita precisão com as palavras. As perguntas que a gente faz tem que ter um propósito. Nós fazemos o exercício lá na nossa casa de discutir o atendimento. Então nós colocamos uma pessoa que finge ser o paciente, e daí os atendentes fraternos sentam todos em volta numa meia-lua e finge como se estivesse ali no atendimento. Aí fulano pergunta uma coisa, outro pergunta, e a gente vai conduzir como se fosse um atendimento fraterno ali em grupo para conduzir. A maioria das perguntas que as pessoas fazem, eu pergunto: por que você está perguntando isso? Ah, não sei. Se não sabe, não pergunta. É procedimento cirúrgico. Eu tenho que saber o que eu estou perguntando, por que eu estou perguntando, aonde que eu quero chegar. Se eu não sei o objetivo daquela pergunta, eu não vou gastar tempo com isso. Eu estou lidando com alguém que está abandonado por si mesmo, que está desorientado, que precisa de orientação. Não é uma conversa qualquer. Quando as pessoas dizem: ah, a gente faz atendimento fraterno em todo lugar, na rua, no ponto de ônibus, em partes a gente faz atendimento fraterno. Eu diria que a gente tem uma conversa fraterna, a gente traz alguma orientação, mas o atendimento fraterno é algo muito preciso. A pessoa nos procurou, então ela quer nos ouvir. No cotidiano nem sempre as pessoas querem nos ouvir. Não há um cuidado com o sigilo quando nós estamos numa conversa na rua, que tem que existir esse cuidado na casa espírita. Então eu prefiro pensar que é um diálogo que a gente tem, mas não um atendimento fraterno de verdade, como acontece na casa espírita. Vocês concordam comigo? Aí vai começando a piorar, os objetivos eles vão piorando, parece que vai apertando a gente, tá? Objetiva: acender luz na treva, oferecendo roteiro no labirinto, proporcionar esperança no desencanto. Aí eu pergunto para vocês: o que é essa luz aqui que a gente oferece para as pessoas? Ou que roteiro nós oferecemos para as pessoas? Alguém aqui tem luz própria para oferecer sua luz? A gente não tem luz própria. Eu não sou referência para ninguém. Não devo ser referência para ninguém. Nós temos uma única referência: Jesus Cristo. Está lá no livro dos Espíritos. E só temos esta referência porque os Espíritos fizeram essa orientação. Eu não sei se vocês sabem, mas Allan Kardec não teve como objetivo fundar uma religião, como nós a instituímos. Ele pensava, isso está lá em Viagem Espírita, ele falava que acreditava que um dia teria muçulmanos espíritas, católicos espíritas, protestantes espíritas. Porque espiritismo, enquanto um conhecimento teórico que auxiliasse cada um na sua religião e no seu lugar a repensar os seus trabalhos, né? Ele não pensava numa religião como nós a estabelecemos. Ele não trazia a proposta do cristianismo, mas em determinado momento ele perguntou aos espíritos: qual modelo e guia seguros para a humanidade? E a resposta que deram é: vede Jesus. E a partir disso ele começa
a se aprofundar para desenvolver os textos que estão no Evangelho segundo o Espiritismo como referência para a nossa vida. Mas toda a ciência espírita não se desenvolve com o objetivo de ser uma religião. Isso vocês têm claro? Então nós tomamos Jesus como referência porque os Espíritos trouxeram como orientação de que essa deveria ser a nossa referência de conduta. Então ele pode ser um referencial. Qual é o roteiro que nós temos para oferecer para as pessoas? O roteiro da minha vida, do que eu fiz, do que eu gostaria de fazer? Não. E aí, gente, entra a questão do inconsciente, um monte de conteúdos nossos que não estão elaborados e que a gente projeta nas pessoas. Eu, sendo uma pessoa rígida, vou querer que o outro seja rígido também. Ou eu, que era uma pessoa louca para me separar, estimulo os outros a se separarem porque eu quero que eles vivam aquilo que eu não consigo viver. Ou se eu tenho medo, eu vou estimular as pessoas a não tomarem determinada atitude por conta do medo. E aí a gente vai se atrapalhando do início ao fim do atendimento, é uma coisa horrorosa. Tá? Então, qual é a luz ou o roteiro que nós oferecemos para as pessoas? A doutrina espírita. Vê se você organiza essa ideia que nós temos um sujeito com os seus problemas deste lado, e nós temos do outro lado a doutrina espírita. A função do atendente fraterno é ser uma ponte que liga a doutrina espírita à problemática do sujeito. Por que muitos de nós não precisamos passar pelo atendimento fraterno? Porque a gente já é super bem resolvido, nós não temos problemas, somos pessoas maravilhosas, almas evoluídas, que vieram em regime missionário para salvar o mundo. Só que não. Por que a gente não precisa passar pelo atendimento fraterno muitas vezes? Porque nós sabemos aonde buscar as respostas. Deveríamos, pelo menos, né? Na hora que eu vivo um problema lá, que eu fui tomado pela raiva, que eu quero dar na cara do fulano, eu deveria ir lá, porque eu sei que no Evangelho existe um item no capítulo 5 chamado a cólera. Não é no capítulo 5, desculpa. É uma das bem-aventuranças, mas não lembro qual. Existe um capítulo chamado a cólera, e eu vou ler sobre esse item, a cólera, para pensar sobre a minha postura raivosa e o que tem de errado aqui. Quando eu vivo a morte de um ente querido, existem questões específicas no Livro dos Espíritos sobre a morte dos entes queridos, a vida após a morte, André Luiz com um monte de esclarecimentos, e a partir dali eu compreendo a minha vida. Então eu já vou buscar na doutrina espírita a orientação para a minha vida. Quando alguém chega leigo na casa espírita, ele não sabe aonde encontrar as respostas para as suas questões. Então nós fazemos esse trabalho de ponte ou de tradução, quando o sujeito traz o seu problema e nós vamos mostrar para ele aonde na doutrina espírita está a resposta para as suas perguntas ou a orientação para os seus problemas. Daí a nossa ideia de que no atendimento fraterno as pessoas levem o seu Livro dos Espíritos e o seu Evangelho. Porque mesmo que eu traga um monte de orientações para o sujeito daquilo que eu li, tem um peso diferente eu falar do que eu li ou eu abrir o livro, ler com ele, porque se essas questões que eu leio com ele esclarecem suas dúvidas, automaticamente ele vai perguntar: que livro é esse? E ele vai querer estudar esse livro, ele vai querer se debruçar, e quando ele tiver outras dúvidas e outros problemas, ele vai buscar esses livros preciosos, porque ele já entendeu que ali estão as principais respostas para as questões da sua vida. Aí nós estamos então divulgando e promovendo a doutrina espírita. De caso contrário, nós estamos nos promovendo, porque o sujeito quer voltar e fazer atendimento fraterno com o Marlon, porque o Marlon foi maravilhoso, porque o Marlon entendeu ele, porque o Marlon ajudou ele. Eu não fiz promoção da doutrina espírita, eu fiz promoção do Marlon. Porque mais do que mostrar a doutrina espírita, eu me mostrei como uma vitrine dizendo: olha como eu sou maravilhoso, eu tenho respostas para as tuas questões. Quando você tiver outras dúvidas, quando você tiver outros problemas, você me procura, porque eu sou uma pessoa maravilhosa, eu sou a luz que vai te salvar do teu mundo de trevas. Tá bom isso? Péssimo. Péssimo.
E depois que ele descobrir tudo que o Marlon faz no cotidiano, todos os problemas que o Marlon tem, vai dizer, essa doutrina não presta. Né? Porque óbvio que o Marlon fala, e olha como que é a vida dele. Mas em nenhum momento a gente vai se colocar como referência, porque nós temos um monte de falhas, nós temos um monte de aspectos sombrios, e no dia que a nossa imagem for por água abaixo, ela vai sozinha, ela não leva a doutrina espírita junto. Vocês pararam para pensar que um dia a nossa imagem vai por água abaixo? Não tinham parado para pensar? Eu vou cuidar um pouco mais com as minhas palavras, então, para não pegar muito pesado com vocês. O atendimento fraterno, segundo Divaldo Pereira Franco, é uma psicoterapia que modifica a estrutura do problema do indivíduo que se acerca da casa espírita com ideias que não correspondem à realidade. Então o sujeito chega, por exemplo, pensando que o seu filho morreu, e a gente vai lhe mostrar que a morte não existe. Nós estamos mudando a estrutura do problema. Ele vem acreditando que os espíritos estão acabando com a vida dele. E nós vamos lhe mostrar que existe uma lei de sintonia e que é ele que abre espaço para que os espíritos interfiram na sua vida. Ele vem com a concepção de que Deus está te ferrando, e aí nós vamos mostrá-lo um Deus justo e bom. Vocês estão entendendo a ideia da coisa? Nós estamos ali para modificar a estrutura do problema. O sujeito traz uma compreensão equivocada e nós vamos mostrar para ele a compreensão que a doutrina espírita tem a respeito daquele problema. Mas para isso, veja que a gente precisa ter muito claro qual é a concepção que a doutrina espírita tem. Eu lembro de uma moça no hospital psiquiátrico que ela acreditava no espiritismo, ela acreditava que o que ela ouvia não eram vozes no sentido do seu inconsciente, de um caso de esquizofrenia, mas que eram espíritos. E eu acredito que de fato aquilo que ela ouvia eram espíritos. Aí quando os espíritos começavam a lhe atormentar, ela dizia, sai daqui! Sai, demônio! Sai, demônio! Ficava gritando, enlouquecida, aí tomava remédio, acontecia um monte de coisas difíceis. E aí eu dizia, você acha que a gente consegue tocar os espíritos como a gente toca cachorro? Porque cachorro você faz isso, sai aqui! Tá com uma pedra, ameaça, o cachorro sai correndo. Falei, com o espírito não funciona assim, você não está tocando o cachorro. Com espíritos nós estamos falando de uma questão mental. Então existe uma lei de sintonia. Se um espírito vem querendo te atormentar, nós estamos falando de um espírito mau. Então você precisa vibrar no bem. E na medida que você vibra no bem, não há possibilidade de conexão. Ela não acreditava, ela dizia, não acredito. Eu vou ficar fazendo oração e deles vão embora, te dou certeza. E por algum período, quando ela sentia a aproximação dos espíritos no hospital, nós fizemos orações juntos, até que ela foi se convencendo de que na medida que ela se acalmava, na medida que ela saía daquele padrão mental negativo e entrava numa paz de espírito um pouco melhor do que o estado anterior, ela não sofria a influência dos espíritos. Isso é mudar a estrutura do problema do indivíduo, porque ele está achando que as coisas acontecem por uma via, e a doutrina espírita nos esclarece que elas acontecem por outra via. Eu perdi tudo, faliu a minha empresa, vivo uma grande desgraça financeira, e aí eu posso acreditar que isso aconteceu por obra do acaso, que as coisas aconteceram como se elas acontecessem, porque aconteceu e pronto. E daí nós vamos entender que nada acontece por obra do acaso, porque aquilo que a ciência tem chamado de acaso, nós chamamos de Deus, e que não existe nada que não esteja perfeitamente organizado dentro da vontade divina. Nós estamos mudando a estrutura do problema. Eu não preciso dizer para o sujeito o que ele tem que fazer. Eu não preciso conduzi-lo no sentido de age assim ou age assado. O meu compromisso tem que ser em mostrar para ele uma realidade que ele desconhece. Faz sentido isso para vocês? Eu vou passar os 4 mais rapidinhos, daí nós vamos fazer um intervalo, depois a gente volta para tentar trazer outros exemplos e vocês entenderem melhor. Esse aqui é o mais difícil da gente absorver. Ele está lá, Terapia do Amor, é o nome da mensagem, também no livro Atendimento Fraterno. O atendimento fraterno
tem como objetivo primacial receber bem e orientar com segurança todos aqueles que o buscam. Não se propõe a resolver desafios nem dificuldades. Presta atenção nessa frase. Não se propõe a resolver os desafios nem as dificuldades. Nós não estamos ali para resolver o problema de ninguém. Não se propõe eliminar as doenças nem os sofrimentos, mas propor ao cliente os meios hábeis para a própria recuperação. Conseguiram entender? Nós não estamos ali no atendimento da terra quando alguém traz uma problemática de um filho, um marido, uma esposa, uma falência, uma traição, uma obsessão. Nós não estamos ali para resolver o problema dessas pessoas. Nós estamos ali para mostrar para ela caminhos para a sua própria recuperação. O que eu faço com o meu filho? Não sei. O que eu faço com o meu marido? Não sei. Contar um caso para vocês que seria cômico se não fosse trágico. Chega a mulher do centro espírita, ela tinha uma irmã e ela foi casada então com seu marido, e a sua irmã casada com o irmão do seu marido. Tá? Entenderam a situação? Esta alma penada engravidou do cunhado. E aí ela vem para o centro espírita, e isso já aconteceu faz muitos anos, eu não me recordo se o marido não podia ter filhos ou podia, tinha alguma coisa assim delicada no meio do caminho. Essa mulher, ela chega no centro espírita dizendo: o que eu faço? A minha vontade é dizer assim: meu bem, você veio perguntar para a gente o que faz quando você estava louca para trair teu marido, você estava a ponto de traí-lo com o teu cunhado, você veio perguntar para a gente? Que se você viesse nos perguntar o que a gente acha da traição, a doutrina espírita tem elementos claros a respeito de traição e poligamia. Tem ou não tem? Tem. Está lá na lei de reprodução, livro dos espíritos, está muito claro que a poligamia é a recrudescência do egoísmo. Ponto. Mas ela não vem nos perguntar antes de trair. Aí depois que trai, ela vem perguntar o que faz, mas você tem que olhar evangelizadamente para essa alma. Eu não atendi esse caso, porque eu não sei se eu tenho equilíbrio para atender um caso desse. Mas foi num tempo que eu dava supervisões de casos lá em Curitiba. A gente se reunia para fazer estudos de casos complexos, e algumas casas espíritas, eu ia nas casas e a gente discutia os casos complexos. E aí a mulher veio contar esse caso. E ela era uma psicóloga. Olha que coisa boa, eu digo que não se confia nessa gente. Ela era psicóloga. E aí ela foi contar o que ela fez. Ela pegou uma folha e fez uma tabela. Benefícios de você contar para o teu marido, prejuízos de você contar para o seu marido. E o que desse mais era o que ela ia fazer. Se ela contava, ela não contava para o marido, que ela tinha engravidado o cunhado. Eu falei: pelo amor de Deus, para por aí que eu não quero nem saber o resto da situação. Mas ela veio contar achando que ela tinha feito uma coisa maravilhosa, estava abafando. E olha que ideia espetacular que ela teve. Ao invés dela dizer se conta ou se não conta, ela fez uma fita métrica para dizer qual chega mais longe. E aí eu perguntei para ela: e se esse marido, em chegando à conclusão de contar, tiver um traço meio psicopata, socar a barriga dessa mulher até ela abortar, ou obrigá-la a ir para uma clínica abortiva, ou se ele resolver matar o irmão, porque a gente não sabe qual é o tipo de vínculo que esses irmãos têm, se o irmão justamente não quis pegar a esposa do outro só para mostrar que ele era melhor, se usou dessa mulher e agora vai terminar em assassinato, a gente não sabe essa realidade. Ou se diz para não contar, e daqui 10 anos ela dá com a língua nos dentes, e aí vai dizer que foi o pessoal lá do centro espírita que falou para não contar. Vocês entendem quão grave que é? Tá, então o que a gente faz com uma mulher dessa? Nada. Nesse sentido, nada. Ainda que a gente pergunta: e você acha? Não desse jeito, né? Aqui eu falo só para ironizar. Mas a gente diria de um modo evangelizado: minha irmã,
Você acha que seria adequado, depois de você cometer um ato equivocado como esse, que nós nos intrometêssemos na sua vida para dizer o que você tem que fazer? Tem que falar isso para uma mulher dessa? Frente às consequências da escolha que você tomar, quem que vai ter que lidar com isso? Somos nós ou você? Você. Então, não está na nossa alçada dizer o que você tem que fazer com um caso desse. Ai, Marco, mas a mulher vai ficar decepcionada. Decepcionada, ela está com a vida dela. Ela está decepcionada dela ter cometido esse ato. Ela não tem nada de se decepcionar com a gente. E se for se decepcionar, problema dela. Porque a gente tem que estar comprometido com a doutrina espírita e com a nossa tarefa. E a nossa tarefa não é resolver os desafios nem as dificuldades das pessoas, não é eliminar doenças e nem sofrimentos, mas propor meios hábeis para a própria recuperação. Aí vem a mulher dizendo, porque o meu marido me bate, porque ele é agressivo comigo, eu já não aguento mais, tem horas que eu penso em me separar, você acha que eu devia me separar? Aí a ingênua vai lá dizer, se ele te bate, eu acho que você devia se separar. Só que ela não contou como que é a história. Vou contar para vocês a história. O marido chega em casa, ela diz, você limpou o pé? Ele diz, limpei, mulher. Você limpou mesmo? Limpei. É porque ontem você falou que você limpou, mas eu vim pegar o teu pé lá no quarto, não sei o que, não sei o que. Eu falei que eu limpei. Ontem não tinha o pano para limpar o pé, hoje tinha, eu limpei. É porque depois é a escrava que fica arrumando, que eu que tenho que ficar limpando, que não sei o que, não sei o que, porque você não me valoriza, porque você não me respeita, porque eu já não aguento mais. Mulher, eu já falei que eu limpei o pé, não me irrita, que eu já estou estressado no trabalho. Aí está sentado na mesa, depois ele já tomou banho, quando ele sai do banho, a mesa está ali, ele sentado, ela diz, é porque eu não aguento mais. A fulana está falando que o marido dela também não limpa o pé, porque eu odeio ela que não limpa o pé. Aí chegou a hora, ele dá uma porrada na mesa e diz, cala a boca, não aguento mais, você falando de limpar o pé, eu já falei que eu limpei o pé. Aí ela chega no centro dizendo, meu marido é agressivo comigo. Mas ela não fala que ela faz um inferno na vida do marido, e que a hora que ele não aguenta mais, ele explode. Vocês acham que ela vai chegar e vai dizer, olha, eu sou uma pessoa muito difícil, eu de fato não tenho um pingo de paciência, eu tenho amado com meu marido lá de 10 anos atrás quando ele me traiu, e agora tudo que é errinho que eu vejo dele, eu fico pegando o pé dele e futucando como uma faca, enfiando na ferida, porque eu não consigo admitir que ele tenha me traído lá quando a gente se casou. Ela vai falar isso? Não. Ela vai vir contar uma história triste, olhando pelo seu próprio ângulo egocentrado. E se o marido vier, ele vai descrever uma outra história. E nenhuma dessas é a verdadeira, porque são dois pontos de vista. Cada um está enxergando pelo seu ângulo, pelos seus complexos, pelas suas intenções. Então, quando eu quero resolver um problema de uma pessoa, eu estou adentrando um lugar desconhecido, de um olhar parcial, que não é possível de se intrometer. Chega uma mãe dizendo que ela tem dificuldade de relação com seu filho, porque o filho não quer mais conversar. Ela diz, meu Deus, eles não largam esse negócio aí que eu nem sei o que é o nome, sei o que é. Começa já por aí, ela nem sabe o que é, ela não sabe como funciona, como que ela vai poder adentrar o mundo do seu filho. Mas sem isso, esses dias eu estava no restaurante e tinha um bebê de uns 6 meses de idade, ou 8 meses, porque fica sentado durinho, uns 8 meses de idade, mas com certeza não tinha 1 ano. E ele estava lá tudo cheio de almofadinha, endurecidinho assim, com um suportezinho, um celular na frente dele. E aí eles comendo, o casal bem bonito, elegante, né, comendo, e a criança ali, com o olhinho assim, o tempo inteiro, menos de 1 ano de idade. A minha vontade era chegar naquela mesa e dizer, daqui 10 anos, vocês vão me procurar, ou vão procurar um profissional para dizer, meu filho não conversa com a gente, porque ele só fica na frente do celular. E a culpa vai ser de quem? De vocês, porque vocês enfiaram o celular na cara dele o tempo inteiro, vocês não quiseram dar atenção para ele, vocês não quiseram jantar com ele. Daqui 10 anos, quando vocês disserem, meu bem, vem jantar, ele não vai vir. Ele vai ficar na frente do celular, mas porque vocês ensinaram desse jeito. Então a mulher não vai contar que o tempo inteiro ela dava o tablet para a criança ficar quieta, porque o único jeito da criança ficar quieta era com o tablet, não tinha paciência para ser mãe, não queria largar 1 segundo do seu tempo, não queria largar das suas coisas, porque achava que ser mãe é só passear com uma criança bonitinha pelo shopping.
e esqueceu que tem que ficar um tempão em função daquela criança e abdicar de si. E aí depois, quando a criança tem 8 anos de idade, 7 anos de idade, ela vem para o centro espírita e diz: quando eu falei para o meu filho que ele tem que comer, ele joga o prato no chão, porque não quer comer. Sim, porque nunca se estabeleceu uma relação de autoridade, nunca se estabeleceu uma relação de respeito, nunca se olhou para aquela criança, ela também não consegue olhar para essa mãe. Nunca se olhou nos olhos, nunca se conversou sobre sentimentos. E aí a coisa está desandada, chega uma mãe dessa ou um pai desse dizendo que tem um problema com o filho, e a gente vai dizer que o filho tem que vir para a fluidoterapia, para receber passe que vai ajudar. Talvez ajude, mas é um crime a gente dizer que tem que vir para a fluidoterapia, dando a entender que o problema é dessa criança, ou que o problema é dessa mulher. Porque, na verdade, é um sujeito que está vivendo hoje as consequências das suas atitudes equivocadas. Então, quando nós olhamos para um problema e queremos resolver o problema, nós estamos ratificando, nós estamos confirmando para o sujeito que, de fato, aquele é o problema. E isso é um crime. Porque nós estamos fazendo um conluio, nós estamos nos somando àquela pessoa para dizer que o problema está lá fora. E quando eu dou a entender que o problema está lá fora, o que essa pessoa precisa mudar? Nada. Quando então eu me convenço que o problema é o meu marido, o que eu preciso mudar? Nada. Quando eu me convenço que o problema é minha mulher, então o que eu preciso mudar? Nada. E essa mulher ou este marido vai chegar lá na casa e dizer: meu bem, eles disseram que a gente tem que fazer o evangelho no lar. Aí ela vai fazer o evangelho no lar e querer catequizar o seu marido ou o seu filho com o evangelho, porque não vai conseguir ler em nenhum momento o evangelho e perceber o que aquilo lhe serve. E isso somos muitos de nós. Nós fazemos o evangelho no lar para incriminar o familiar. Está na hora da gente fazer evangelho mesmo, né? Vamos começar a fazer 2 vezes na semana, porque é o momento de pregar todo mundo na parede e dizer o que as pessoas estão fazendo de errado. Não é para ser isso. O evangelho é para ser lido e eu vou compartilhar. Quando eu li lá o trecho do orgulho e do egoísmo, eu vou dizer a partir daquele texto aonde que eu percebo que eu sou orgulhoso ou que eu sou egoísta. E espero que, como pai de família, isso estimule o meu filho a dizer: pai, já que você disse esse negócio do orgulho no teu trabalho, eu acho que com esse teu exemplo eu consigo pensar que na escola eu também fui orgulhoso. E a partir disso a gente entra em contato com o nosso orgulho, com o nosso egoísmo, e possa terminar o evangelho perguntando: e o que o texto nos traz de orientação? E aí nós lemos e cada um pega a sua orientação. Mas para fazer um evangelho desse, vocês vão de convir comigo que precisa ter muita coragem. Não é para qualquer um. Porque o que qualquer um faz é ler o evangelho e dizer: meu, esse aqui, ó, foi tudo para você, né? Meu Deus do céu. Não estou ofendendo ninguém, não quero ofender, mas é que cada parágrafo eu estou enxergando você aqui. Aí o marido ou a mulher diz: eu? Vê se você se enxerga, olha você aí. Não, esse evangelho hoje, e eu vou te dizer agora, eu vou te falar do fundo do meu coração, já ouvi esse tipo de besteira, por isso que eu compartilho com vocês. Antes de abrir, eu pensei: Senhor, que vem uma mensagem para orientar o marido. Só que ela não entendeu que a mensagem sobre o orgulho e egoísmo era para ela, porque ela estava querendo salvar o marido e o problema era dela, né? Ou do cônjuge que diz: eu não vou fazer o evangelho no lar sozinho, se ninguém quiser fazer. Esse é o indivíduo que está fazendo o evangelho para enquadrar os outros. Porque se ele entende que o evangelho é para ele, ele vai fazer o evangelho sozinho, porque é para as suas reflexões, que é para a sua transformação. A gente está assistindo a palestra e pensa: nossa, essa palestra foi toda para o Beltrano. Mas se o Beltrano estivesse aqui, ele ia dizer: essa palestra foi toda para o Marlon, porque cada um fica pensando na vida do outro. Então a doutrina espírita, ela precisa ser vista como um meio hábil para a própria recuperação, porque ninguém recupera o outro. Já é tão difícil de se recuperar. André Luiz diz que são raras as almas que terminam essa encarnação completando as suas tarefas dentro do seu tempo previsto, porque a grande maioria desencarna antes do tempo e sem dar conta dos seus compromissos reencarnatórios. Então a gente não dá conta nem da própria recuperação, quanto mais pensar na do outro. Ou talvez poderíamos até dizer que a gente não dá conta da própria recuperação, que fica gastando tempo pensando na do outro. E se pegasse todo aquele tempo e colocasse em função de nós mesmos, talvez a gente desse conta dessa vida.
Vocês vão ver que a gente se perde no atendimento fraterno quando a gente quer resolver o problema do outro. As pessoas trazem o problema e muitas vezes elas até nos seduzem, dizendo: e o que você faria no meu lugar? E aí a gente se imbui de orgulho. Imagina, né? Eu sou a referência, então eu vou ter que dizer alguma coisa para essa pessoa. Não posso frustrar ela, né? Mentira, você não pode, é correr o risco dela não gostar do teu atendimento. E aí você quer ser o maravilhoso ali naquele atendimento. A maioria dos casos a gente se perde porque a gente quer dar resposta para as pessoas no sentido de dizer como resolver os seus problemas ou como eliminar os seus sofrimentos. Mas se tudo isso que eu estou trazendo para vocês mostra que os problemas eles são consequência das atitudes equivocadas do sujeito, tirar os problemas, tirar as doenças ou os sofrimentos seria eliminar a possibilidade de aprendizado. Se eu tenho uma hérnia de hiato por conta da minha alimentação inadequada, se eu tenho refluxo por conta da minha conduta estressante ou por conta de algumas posturas emocionais inadequadas, que eu não consigo lidar com as emoções do meu dia a dia, se fosse possível alguém tirar o refluxo, se fosse possível alguém tirar a minha gastrite, estaria tirando a minha possibilidade de aprendizado. Eu preciso da gastrite para lembrar todos os dias de que eu preciso rever a minha conduta alimentar, de que eu preciso rever a forma como eu lido com as minhas emoções, o que eu estou fazendo. Eu estou percebendo que alguns de vocês estão se pensando ao invés de pensar o atendimento fraterno, né? Mas é de verdade, se tirar os problemas da nossa vida, a gente não aprende. A gente precisa desses problemas para enxergar o caminho da própria recuperação, que tem a ver com a nossa transformação moral. Então a gente acredita que estaria ajudando o sujeito a livrá-lo desses problemas, na verdade a gente está atrapalhando o sujeito, se assim fosse possível. É uma pena que a gente não vai ter tempo para trabalhar com casos. Aqui também é um grupo muito grande para a gente trabalhar com casos. Mas eu tenho certeza que se a gente colocasse os casos aqui, porque é o que acontece na maioria dos lugares que eu dou curso, e daí vocês vão tentar fazer o atendimento no caso, vocês caem em querer resolver o problema da pessoa. Eu fiquei 3 horas uma vez falando num curso, e aí no final do curso a gente foi fazer os casos. Aí era o marido, era uma filha, e o pai era alcoólatra, um problema grave, uma situação delicada que de fato era verdadeira. A primeira coisa que a atendente falou: então, traz teu pai aqui na casa espírita para ele fazer terapia do espaço. Pelo amor de Deus. Aí disse: não, meu pai não vem. E ele não aceitaria a gente ir na casa dele para fazer um atendimento? Eu falei: meu pai do céu, para com tudo, que não adiantou de nada. Porque eu falei até aqui, às vezes eu sou meio grosso nesse sentido. Mas porque veja, aquela filha está falando de um problema em relação ao seu pai. Ela precisa lidar com os seus sentimentos, com as suas frustrações, com as suas dores. Diga-se de passagem, foi ela que escolheu um pai desse, não tinha melhor para escolher, vai ter que lidar com isso, vai ter que administrar. Agora, quando eu vou querer mudar esse pai, eu estou acreditando que o problema desta filha é este pai. Não, o problema dessa filha não é esse pai. O problema dessa filha talvez seja a aceitação. O problema dessa filha talvez seja o seu orgulho. O problema dessa filha talvez seja querer que o mundo seja do jeito que ela quer. O problema dessa filha talvez seja a vergonha que ela passa quando ela tem um pai que não é como ela é. Ela tem um problema. E se esse pai mudasse, ela não precisaria lidar com os seus temas morais. Mas a questão é que ela traz temas importantes para lidar. Se a gente conseguisse resolver o problema desse pai, a gente estaria impedindo essa mulher de se transformar por essa via. Entenderam com esse exemplo a ideia da coisa? A gente tem que sair do problema lá fora para adentrar os sentimentos do sujeito. Como ele se sente, como ele entende esse problema e o que ele pensa a respeito disso. É aí que nós vamos fazer a intervenção, não em relação ao problema concreto em si. Até aqui fica claro? Para vocês começam a organizar um pouco melhor o atendimento fraterno? Nós vamos fazer então um intervalo.